11 de abril de 2018, Palmeiras divulga vídeo e pede à Federação Paulista de Futebol anulação da final contra o Corinthians. Pressionada, equipe deve ter força máxima para o jogo de daqui a pouco contra o Boca Juniors pela Libertadores. Após 2 dias de folga, o bicampeão paulista Corinthians volta aos trabalhos e começa a se preparar para a estreia no Brasileirão. O único jogador que disputou todas as partidas nesta temporada, o atacante Arthur Gomes, fala da expectativa para a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro. Você vai ver também como foi a chegada do São Paulo na Argentina. Amanhã o tricolor encara o Rosário Central pela Copa Sul-Americana. Oi, boa noite. Dia de Flávio Prado, Celso Cardoso e você com a gente aqui no Gazeta Esportiva. E olha, hoje, 9h45, o Palmeiras tem um grande desafio na Taça Libertadores da América. A equipe de Roger Machado recebeu o tradicional Boca Juniors no Allianz Parque. Recebe, né, o Boca Juniors no Allianz. Para esquentar a prévia desse duelo, a gente separou confrontos históricos envolvendo as duas equipes. Confira. A rivalidade Palmeiras e Boca Juniors teve dia, data e local para começar. Palestra Itália, 9 de março de 1994. Integrantes do Grupo 2 da Copa Libertadores daquele ano, o Palmeiras teve uma das melhores atuações de toda a história do clube. Um jogo emblemático que todo torcedor se lembra. A vitória por 6-1 foi apenas o início daquela equipe que conquistaria o bi dos campeonatos paulista e brasileiro de 94. Desde então, os confrontos entre Palmeiras e Boca nunca mais foram os mesmos. 3 semanas depois de levar essa goleada histórica, o Boca recebeu o Palmeiras na Argentina e venceu a partida, mas com um placar bem menos traumático, 2-1. Essa vitória, inclusive, foi a única do time chinês naquela Libertadores. Com uma campanha pífia, somando apenas 3 pontos na fase de grupos, o Boca se despediu precocemente da competição. 4 anos depois, o confronto se repetiria nas quartas de final da extinta Copa Mercosul. Na partida de ida, o Boca Juniors colocou apenas 2 titulares em campo e o Palmeiras aproveitou bem esse fator. O placar de 3-1 deu uma boa vantagem para o jogo de volta, que aconteceria na semana seguinte. Na Bombonera, o Palmeiras conseguiu segurar o resultado e voltou para São Paulo com a classificação garantida. Depois do gol de Palermo para o Boca, Alex arrancou o empate a 10 minutos do fim, 1-1. Em 2000, a rivalidade cresceu ainda mais com o encontro na final da Libertadores daquele ano. Na partida de ida, o time argentino chegou a ficar 2 vezes na frente com 2 gols do lateral Arruabarrena. Mas os atacantes Pena e Euler garantiram um empate importantíssimo para o Palmeiras no Caldeirão argentino. Na grande decisão, o estádio do Morumbi ficou lotado para acompanhar o que seria o bicampeonato da Libertadores para o Verdão. Com o 0-0 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, o goleiro Córdoba defendeu os chutes de Asprilla e Roque Júnior. E Bermudes definiu o título convertendo a batida decisiva. O Boca voltava a conquistar a Libertadores depois de 22 anos. Em 2001, mais um encontro no torneio sul-americano, dessa vez nas semifinais. E a polêmica tomou conta do duelo. Jogando melhor, o Palmeiras fez 1-0 com Alex. Aí o árbitro Ubaldo Aquino decidiu aparecer ao marcar um pênalti pra lá de duvidoso a favor do Boca. Esqueloto empatou. Fábio Júnior deixou o dele e colocou o Palmeiras de novo em vantagem. Mas os argentinos chegaram ao empate novamente, agora com Barillo depois de uma bela jogada de Riquelme. O árbitro paraguaio voltou a prejudicar o Palmeiras ao não anotar esse pênalti claro do goleiro Córdoba em Fernando. Empate por 2-2 e decisão para a segunda partida. No Palestra Itália, o Boca foi avassalador nos primeiros 15 minutos. Gaetan e Riquelme deram um banho de água fria nos torcedores ao abrirem 2-0 no placar.
Ainda no primeiro tempo, Fábio Júnior descontou. E no segundo, Bermudes marcou contra depois do escanteio cobrado por Arce. Mais uma vez, os pênaltis decidiram o destino das equipes na Libertadores. Assim como no ano anterior, Córdoba foi o destaque pegando as cobranças de Alex e Basílio. Arce parou na trave e o Boca chegaria em mais uma decisão. Naquele ano, o time argentino ficaria com o bi da Libertadores. E no último encontro, entre Palmeiras e Boca Juniors, vitória dos hermanos, jogo de despedida do Palestra Itália em julho de 2010. 2-0, gols de Viatri e Munhoz. Quase 17 anos depois, os dois times se reencontram em um jogo oficial e de novo pela Libertadores. Mais uma página dessa história será escrita entre dois dos maiores clubes da América do Sul. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, jogos memoráveis entre Boca e Palmeiras. Memorável aquela goleada do time da Parmalat, o técnico do Boca era o César Luiz Menotti. 6-1 no Parque Antártica, foi uma goleada histórica, fantástica. E o time do Palmeiras era dirigido pelo Luxemburgo, inclusive, era uma máquina. E aí depois, nos encontros de mata-mata, o Boca levou a vantagem em 2, né? Numa semifinal e numa final. A final, inclusive, estava presente lá no Morumbi, quando o Boca venceu o Palmeiras em 2000. Sobre o jogo de hoje a gente vai falar muito mais. O Palmeiras joga em casa, tem o favoritismo por jogar em casa, teoricamente, em condições normais, mas não sei até que ponto a perda para o título para o Corinthians, esse embaraço todo que foi criado depois dessa decisão, os jogadores não falaram, o técnico não falaram, essa pressão, entre aspas, para vencer e retomar a normalidade no Palestra Itália, não sei até que ponto isso não pode atrapalhar no jogo de logo mais. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Certo, Flávio? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. É um jogaço, né? É uma história maravilhosa. São 7 títulos da Libertadores aí, 6 do Boca, 1 do Palmeiras. Mas o Palmeiras ele tem muita história em Libertadores. Houve um tempo que ele era o time que mais partidas tinha disputado dentre os brasileiros da Libertadores. Talvez seja de novo. E o time também São Paulo chegou a bater. De finais. Mas aí o Palmeiras perdeu muitas finais. Ele perdeu lá atrás com o Djalma Santos ainda, pro Penharol, perdeu essa pro Boca. Ele teve... Perdeu uma pro Estudiantes também? Pro Estudiantes, no time do Verón, né, do pai desse Verón, Brujita, que hoje é o presidente do clube. Mas o Palmeiras sempre chegou bem, só que teve dificuldades, não conseguiu fechar os títulos como o Boca fez. O Boca tem uma tradição extraordinária. Esse jogo do 6-1, o Menotti é um revolucionário, né? E ele criou um tal de atique, que era encurtar o espaço, mas ele ainda não dominava essa ideia, que hoje é uma ideia recorrente no futebol, e o Palmeiras do Luxemburgo deitou e rolou. Esse ano estava na chave do Palmeiras um time que era Bahia, ele não contava, era o Vélez, do Bianchi, que acabou sendo campeão. Eu lembro que eu conversava muito com o Luxemburgo, naquela época não tinha revistas, as coisas, sempre tive muita informação, comprava revistas de lá e tal, não tinha internet. E aí trocava ideias com o Luxemburgo e falava, olha, esse Vélez não tem tanta informação, o Boca, ele detonou o Boca e o Vélez acabou chegando na final e quebrando o título do São Paulo. São Paulo estaria o tri e o Vélez acabou vencendo com o Bianchi. E aliás, fazendo até um adendo que disse o Flávio, e aí o Vélez, que até então tinha muita tradição, né? Chegou, ganhou a Libertadores e foi disputar o torneio intercontinental lá no Japão. E ganhou do Milan. Aí o Fábio Capello, que era o técnico do Milan, estava revoltadíssimo. Assim, perdemos ano passado para o São Paulo. Mas o São Paulo era um time de primeira grandeza. Agora nós perdemos um time com cara de segunda divisão. Era uma época que ainda dava para se ganhar sobre o torneio. Hoje é impossível. Luxemburgo, que aliás ontem estava jogando pôquer com Ronaldo Fenômeno e Neymar. Mais informações dessa balada, tem vídeo, tem foto no blog do Montanha, no site gazetesportiva.com. E tem matéria para o Mesa Redonda de domingo também. Gente. Sabe quem é o convidado de domingo do Mesa? Quem? O técnico bicampeão paulista e campeão brasileiro. Sério? Fábio Carilli e Valmir Cruz, que é o seu braço direito. Os dois estarão no Mesa Redonda. Show. Não perca. Então, a audiência
de novo, bombando no Mesa Redonda. A enquete de hoje do Gazeta Esportiva é justamente sobre o grande jogo entre Palmeiras e Boca Juniors pela Libertadores. A gente quer saber o seguinte, qual vai ser o resultado da partida, né? Da Palmeiras, da Boca ou empate? Lembrando que o Boca Juniors é o primeiro time do Celso Cardoso. Quero saber agora, seu palpite. Vai ser isento, vai falar coração. O Tevez, que joga pelo Boca, não sei se ele vai jogar ou não, mas ele está relacionado, vem. Ele nunca perdeu o Palmeiras, hein? Boca. Tá vendo, gente? É dose aguentar isso. Eu acho que o Palmeiras ganha o jogo. Você acha que mesmo com toda essa confusão de arbitragem... Até acho que isso vai ajudar. Porque o Palmeiras ganhando esse jogo é coisa zero. Porque esse torneio é muito maior do que o Paulista. E mesmo sendo primeira fase... Eu entendo que o Palmeiras ganha o jogo hoje e aí a coisa dá uma amenizada. E eu acho que o palmeirense preferia mais ganhar uma final com o Corinthians no Paulista do que a Libertadores. No final das contas, assim... Olha, Michele, eu não duvido do que você diz, porque a gente sabe da paixão do torcedor claro que a Libertadores é muito maior, gente, então, é muito maior, mas o problema é a rivalidade. Sinceramente, eu acho que faz sentido o que você está falando. Sinceramente, não, pela rivalidade e por tudo que acontece. Agora, eu troco uma Libertadores por 20 paulistinhas. A questão era fazer uma enquete. Você prefere perder para o Palmeiras, né? Perder para o Corinthians, porque foi na casa, né? Na casa do Allianz Parque, ou vencer a Libertadores. É meio complicado isso. E foi um palmeirense que me falou isso. Ele falou, paixão, eu prefiro ser campeão paulista. Não é verdade. Não é o discurso, é uma questão de paixão, né? Mas não é o discurso oficial. Né? Eu já falei, eu trocaria 20 paulistinhos por em 99, o Palmeiras perdeu o Paulista para o Corinthians e o Paulo Nunes até surgiu com essa história do Paulistinha. Fica aí com o Paulistinha, tipo... Que a gente fica aí com a faixa do Japão. E agora a mesma coisa, né? O Gagliotti resgatou o Paulo Nunes. Fica com o Paulistinha, a gente vai ganhar o mundo. Bom, o foco é a Libertadores, mas a perda do título do Campeonato Paulista, como a gente está falando aqui, ainda esquenta os bastidores no Palmeiras. Ontem à noite a diretoria pediu a anulação do jogo contra o Corinthians. Na noite de ontem, o Palmeiras divulgou um vídeo onde considera provar a interferência externa na decisão do árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza, ao voltar atrás na marcação de um suposto pênalti de Ralf em Dudu durante a final do Campeonato Paulista no último domingo. No vídeo, o clube destaca a presença de Dionísio Roberto Domingos, diretor de arbitragem da Federação Paulista de Futebol, próximo ao túnel que dá acesso aos vestiários. Ele teria comunicado o árbitro assistente Anderson José de Moraes Coelho que o pênalti não teria existido. Em seguida, o quinto árbitro, Alberto Poleta Maceira, conversa com o quarto árbitro, Adriano Miranda, que logo depois chama o juiz principal da partida e ocorre a anulação da penalidade. Em nota oficial publicada hoje pela Federação Paulista de Futebol, o texto destaca que nenhum diretor da entidade teve qualquer influência na decisão da equipe de arbitragem. A nota afirma também que as imagens veiculadas pelo site da Sociedade Esportiva Palmeiras não provam nenhuma interferência externa na decisão dos árbitros. Olha, meus óculos até voaram. Não, é o seguinte, não há nenhuma dúvida que houve interferência externa, nenhuma, zero. A gente já falava aqui na segunda-feira, tem o blog do Fragoso que a gente falou, tem uma primeira exibição que o Palmeiras fez, e agora esse aí. Mas nem precisava tudo isso, é óbvio que houve interferência externa. Só que é o seguinte, isso vai para o Tribunal da Federação. E a decisão já está tomada. Se aparecer uma palavra do cara falando eu interferi, não muda nada. Porque os tribunais... Rio, quando teve aquele episódio, desculpa te interromper, não, claro. Mas quando teve aquele episódio lá no Rio, também teve um gol com o Sérgio Merahit, apareceu até a leitura labial do diretor Os tribunais, como é que funciona os tribunais? O esquema já está montado, a decisão já está tomada e é contra o Palmeiras. Então não adianta provar ou não provar. O Palmeiras está certo de fazer isso, está provando que houve uma irregularidade, mas os tribunais eles não funcionam com provas, eles são políticos. Eu sempre coloco a seguinte situação, se tudo o que aconteceu com o Fluminense e Portuguesa fosse ao contrário, eles teriam tirado o Fluminense e colocado a Portuguesa? Não. Como é que eles fazem? Eles tomam a decisão e depois eles vão achar desculpas. A jurisprudência, olha, a decisão é essa, já está tomada. Agora vocês acham a jurisprudência. Então é isso, que é assim que funciona. Então não vai adiantar nada. Mas que teve interferência externa, não há nenhuma dúvida. E como o que manda é a anulação do jogo, é isso que deveria acontecer se a coisa fosse séria. Mas isso é carta marcada já, não tem jeito. Até porque, Flávio, tivemos vários outros exemplos.
Até mesmo o Palmeiras já foi beneficiado com isso, com o negócio do Egídio. Sim. Tivemos lá no Rio. Eles usam pra caramba isso aí. Só não tem capacidade de montar o árbitro de vídeo. A questão é que, por mais que... Eu só discordo de você num ponto. O Palmeiras não prova. O Palmeiras dá indícios. Porque enquanto você não tem... Eu acho que só existem duas maneiras de você realmente comprovar essa influência externa, né? Uma, se você tiver o áudio da conversa. É, claro. O diretor de arbitragem falando, não foi pênalti, ele mostrou. Ou um deles confessando. Eu admito que isso acontecesse. Você acha que seria qual o julgamento do tribunal? Não, aí não tem jeito. Aí eles têm que anular. Não tem jeito, eles não anulam. Eles iam dizer que o cara não estava bem da cabeça naquele momento. A decisão do tribunal, ela não é os tribunais de justiça todos no Brasil, esse de justiça esportiva, eles já saem com a decisão tomada. Aí, qual é a incumbência do cara que vai dar o voto? Justificar aquilo que ele já sabe que a direção quer. Aliás, existe em todas as esferas de passagem. É claro, já vai com carta marcada. Então é isso. Mas também não é só aqui, né? Deram um pênalti lá fora pro Cristiano Ronaldo, faltando 15 segundos para a prorrogação. Mas foi eu achei que foi, mas aí eu digo assim, tribunal não acredita em tribunal de justiça. Interna. A decisão já está tomada. Pode fazer o que quiser, que o Palmeiras não tem jeito de voltar. Agora, na minha cabeça, a anulação deveria acontecer, mas eu não jogaria o novo jogo. Aí é a questão da marra, não é de fazer um novo jogo. Acho que Paulistinha já deu a cota, já encheu a paciência. Não devia nem ter essas porcarias de campeonato. Ainda vai ficar com esse negócio. Esse é um mal defunto com uma vela muito longa, entendeu? Mas o Palmeiras tem razão no que ele está acontecendo. Futebol internacional. Ontem, pela Liga dos Campeões, o Liverpool de virada derrubou o Manchester City de Pep Guardiola e se classificou para as semifinais. A Roma conseguiu uma virada histórica para cima do poderoso Barcelona e também avançou. Veja os gols. E a repercussão da grande virada da Roma sobre o Barcelona segue rendendo até agora. Nossa, meu cabelo. A vitória histórica da Roma sobre o Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões levou os torcedores à loucura na capital italiana. E até o presidente do clube, James Pallotta, entrou na festa. Cercado por um público eufórico, ele deu um mergulho na histórica fonte Piazza del Popolo. O ato lhe rendeu uma multa de 500 euros aplicada pela prefeitura da cidade, mas nada que lhe tirasse a alegria. Eu tenho que ser honesto, eu não posso dizer que eu sabia que iríamos vencer. Eu nunca vi aqueles caras jogarem tão bem. Já em Barcelona, o clima é de total desolação. O jornal Sport, que no dia seguinte do sorteio classificou o confronto com a Roma como um bombom para o Barça, hoje destacou: fracasso sem desculpas. O técnico da equipe catalã também demonstrou seu descontentamento com o resultado. Nós viemos aqui para vencer, mas eles foram melhores. Devíamos ter jogado bola, como se estivesse 0-0 e nós precisássemos vencer. Ô Flávio, essa Liga dos Campeões, eu vou te contar uma coisa, hein? Tá meio enroscado o negócio, né? Meu Deus do céu! Primeiro lugar, claro, a gente já conversava isso antes, eu lembro até que você tinha admitido isso, que se havia um time que poderia complicar a vida do Guardiola, é o Klopp. Era o Liverpool do Klopp. O Klopp é terrível com ele. Ele mais ganhou do que perdeu do Guardiola. Pois é. Agora, o jogo ontem foi uma coisa incrível, porque o City fez um gol logo no começo, para mim, irregular. Houve uma falta. Depois teve um gol legal. Sané foi legal. E aí o Guardiola ficou maluco, porque fazia 2-0. E ele jogou para fazer 2-0, talvez até 3 no primeiro tempo. Aí desandou completamente esse monstro chamado Salah. Acho que é o cara que está na melhor fase do futebol mundial hoje é o Salah. Desconfio até que tem grande chance de ser eleito o melhor do mundo. É que o Egito não deve fazer uma grande campanha na Copa, né? Mas vamos imaginar que o Liverpool consiga ganhar a Liga dos Campeões. Enfim, ele está jogando muita bola. Tem o Cristiano, né? O Cristiano é fogo. E, bom, o certo... E agora, o que surpreendeu foi a derrota da Roma, a vitória da Roma contra o Barcelona. Mas aí é tal história eu estou dando muito esse exemplo, morre afogado quem sabe nadar. Né? Ou tem um grande acidente de carro quem sabe dirigir bem. Eu, por exemplo, como sou um grosso, eu vou devagarzinho. Então, dificilmente terei um problema. Porque o que aconteceu com o Barcelona? Ele relaxou. Sabe aquela? Está resolvido o problema.
E aí, tomar eu nunca ia imaginar que a Roma ia jogar tudo que jogou. E o que é pior, mereceu o resultado. Ganhou, foi justo, foi uma vitória merecida. Aí o presidente jogou na Praça del Popolo, na Fontana, e acabou tudo. Na Fontana. Foi... e hoje, quase que o Real perde. A Juventus estava metendo 3-0, perdia para prorrogação. Outra loucura. E o Sevilla também não perdeu do Bayern. Sim. Então tá meio de ponta cabeça o negócio, né? Tá meio doido. Aí hoje o Busquets deu uma entrevista muito interessante sobre o Barcelona. O Barcelona está invicto no campeonato espanhol, mas ele perdeu o encantamento. Não sei se vocês acham isso também. Não está mais encantador ver o Barcelona jogar. Sim. O que ele está dizendo? O time perdeu jogadores de resistência, a resistência diminuiu. O Iniesta, onde estava quase morto, não tem mais o Xavi, perdeu o Neymar, que era criatividade. Então, eles vão precisar criar jogadores com mais resistência para seguir fazendo aquele jogo. E esses jogos, esse tipo de jogo assim, normalmente é um divisor de águas. Sabe, chegou na hora de tentar dar um condicionamento melhor e tal. Talvez seja um ciclo, né? Talvez tenha atingido o ápice. E tem as peças trocadas, de repente adaptar uma coisa ou outra. Também não sei se o Valverde tem essa capacidade para fazer essa coisa funcionar desse jeito, essa nova mudança. Enfim, são coisas que acontecem no futebol. Mais improvável do que a Roma fazer 3-0 no Barcelona e avançar, era a Juventus fazer 3-0 em Madrid, contra o Real, depois de ter perdido o primeiro jogo 3-0 na Itália. E sabendo do que aconteceu ontem, quer dizer, o Real já estava ligado, né? Pois é. E aí? E aí que estava 3-0, esse resultado levaria para a prorrogação. E aí? Até que aos 50 minutos, 49, 49. Faltava 15 segundos para a prorrogação. Pênalti pro Real Madrid. Pênalti pro Cristiano Ronaldo. Aí, mas eu achei que foi, viu? Eu também achei que foi. E aí o Buffon ficou louco, eles expulsaram o Buffon e tal. Aí expulsa o Buffon. Mas também aí já era pra garantir. Mas aí ele foi pra cima do árbitro. Mas claro, tinha que enfiar a mão na cara do árbitro. Sabe o que é? A gente fica muito... A gente começa a ficar a favor do mais fraco. E falar que Juventus mais fraco é uma loucura, que é um dos maiores times do mundo. Mas ele era o primo pobre nessa situação, né? Pelo amor de Deus. Mas foi pênalti. Eu nem sou muito simpático ao Real Madrid. Foi nada. E eu gosto do Cristiano Ronaldo, hein? Aí eu vi como ele ficou nervoso pra bater o pênalti. Nossa, ele não deixou, ele meteu no ângulo, tivesse o Buffon e o Cherny, os dois goleiros, não pegavam do mesmo jeito também. Ele bateu no ângulo, é um monstro. É cara que é melhor do mundo, para bater pênalti daquele jeito é assim. E aí, tem um Teps. comentário que eu preciso fazer, que eu fiz lá na redação, eu vou fazer agora. Não sei se o Flávio concorda comigo. Só o primeiro tempo de Real Madrid e Juventus. O número de chances criadas, foi maior que Corinthians e Palmeiras em Itaquera, Palmeiras e Corinthians no Allianz, Corinthians e São Paulo no Morumbi e em Itaquera. Ou seja, o que eles criaram em 45 minutos foi maior do que em 360 minutos. Que é o que nós queremos do futebol, né? Não, por exemplo, a gente viu aqui, o Palmeiras fez 1-0 contra o Corinthians, todo mundo atrás. Né? Só mandando devolvendo a bola. Corinthians fez 1-0 contra o Palmeiras só atrás. Poxa, o Real Madrid poderia segurar para esperar a prorrogação, perdendo por 3-0, foi para cima, a Juventus foi para cima, mesmo já tendo feito 3-0. O jogo estava aberto. Foi sensacional. É isso que a gente quer do futebol. É isso que a gente quer do futebol. Aí não é questão de dinheiro, não é questão de filosofia. Nós partimos para ser reativos. Quando nós temos que ser, nós temos que tomar iniciativa. Essa é a cara do futebol brasileiro. É isso aí. Sempre foi assim. Então você tem, não tem o nível do jogador, é verdade. Mas aí você tem dois times meia boca. Ok, vão os dois e joga e fica 5-4. Sabe, animar o torcedor, deixar o torcedor... porque você vai ver um jogo, aí o negócio é 0-0. Chato. Bola na Javari, o negócio é 0-0. Pelo amor de Deus. É horrível isso. E o que o Flávio fala é de um resgate. Eu me lembro muito bem, só para citar o 82, que foi a seleção mais falada dos últimos tempos, perdeu para a Itália por 3-2. Mas perdeu jogando no ataque. Muita gente falou assim, se podia empatar, segurasse um pouco mais o time, jogasse atrás. Não era a cabeça do time. Sabe o que o Guardiola falou hoje? Ele falou assim, perdemos, o sol vai nascer do mesmo jeito amanhã, que é na manhã de hoje, mas nós vamos continuar atacando. É isso aí. Nossa cabeça é cabeça de Johan Cruyff, nossa cabeça é cabeça de Holanda, ele cita. Nossa cabeça é do futebol brasileiro dos anos 70. Ele fala do Lilo, que é o técnico que estava até outro dia no Atlético Nacional. Nossa cabeça é de Menotti. Nós vamos atacar. Se for para perder, perderemos atacando. Ai, que homem lindo. É um gato. Lindo. Mais que o Alisson. O Alisson deu uma entrevista hoje. O Alisson deu uma entrevista teve uma foto, Alisson e Totti.
o Mauro Betting dava gritos ao ver a foto dos dois. Não briguem, crianças, cada um com seus ídolos. Copa Sul-Americana. Ontem 3 jogos movimentaram a primeira fase da competição continental. Confira os gols. O São Paulo estreia amanhã na Copa Sul-Americana contra o Rosário Central na Argentina. O técnico Diego Aguirre comandou agora há pouco o último treino, mas só deve divulgar a equipe titular momentos antes do jogo. O São Paulo viajou na manhã desta terça-feira para a Argentina, onde encara nesta quinta-feira o Rosário Central pela primeira fase da Copa Sul-Americana. Apesar da distância não ser das maiores, pouco mais de 2.100 quilômetros, a viagem foi longa e a delegação tricolor desembarcou na capital da província de Santa Fé após quase 11 horas. Destaque para a ausência de Diego Souza, que vem perdendo espaço após a chegada do técnico Diego Aguirre. Já Valdívia, recuperado de lesão, viajou com o grupo e fica à disposição do treinador. Para sair na frente na disputa, o São Paulo vai precisar acabar com um tabu de 13 anos sem vitórias na Argentina. O último triunfo foi contra o River Plate em 2005 pela semifinal da Copa Libertadores. O torcedor são paulino deve ter muitas saudades daquele tempo. Quer falar? Então, não, porque agora a gente vai ver o que aconteceu realmente com o São Paulo. O Celso citava agora há pouco, o Michele também, sobre os jogos feios da final do Paulista. Sim. Então, o São Paulo jogou igual ao Corinthians, foi pau a pau, poderia ter se classificado. Tá, mas esse é o verdadeiro São Paulo? Porque o Aguirre chegou agora, não dá para saber o trabalho dele. O São Paulo sempre está no começo do trabalho. Agora, né? Agora nós vamos ver como é que a coisa é. O Rosário não está tão bem classificado assim no Campeonato Argentino, mas jogar lá é muito complicado. Claro, lá na Cancha de los Canalhas. O Rosário são os canalhas, né? E lá é duro de jogar. Lá onde o Brasil jogou em 78, a cobra fumou, é duro jogar lá. Agora nós vamos sentir o São Paulo. Se ele realmente mudou de estágio, se ele tem uma outra cara, ou se foi aquele monte de jogos feios e ele estava no bolo e a coisa rolou. Então vamos ver como é que vai ser. E o Diego Souza realmente não vinha jogando bola para justificar alguma coisa. Vai ter que melhorar. Aí, olha só como que o tempo acaba de corrigindo as coisas. O que aconteceu com o Dorival, quando deixou de fora o Diego Souza? Pressão em cima dele, porque ele estava escalando jogadores que ele não pediu. E aí? Né? Pois é, foi criticado, mandaram embora. O que faz o Aguirre agora? Né? Quer dizer, então o tempo acaba confirmando algumas atitudes sérias, né, e profissionais. Santos! A equipe de Jair Ventura segue com os trabalhos antes da estreia no Campeonato Brasileiro, sábado, diante do Ceará. Para conseguir a vitória, o treinador santista deve mudar o esquema tático e colocar 4 atacantes em campo para a alegria do Flávio e do Celso. Veja a preparação do Peixe. Com a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista, o Santos ganhou um valioso tempo extra para preparar-se visando o restante da temporada. O próximo compromisso do Peixe é sábado, no Pacaembu, às 9 da noite, contra o Ceará pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. É lógico que a gente não queria sair do Campeonato Paulista, a gente disputou para ser campeão. Então, mas já que a gente saiu, a gente está focado no campeonato que tem, né? Agora é o brasileiro, focar no jogo contra o Ceará. Então a gente está trabalhando forte para sempre dar alegria para a torcida. Mas há questões que o tempo não resolve, como a ausência de peças, por exemplo. O Santos ainda busca no mercado um meia de articulação. Enquanto o reforço não chega, o técnico Jair Ventura vai buscando alternativas. No treino desta quarta-feira foi testado um esquema com 4 atacantes, com o Rodrigo jogando atrás do centroavante Gabigol. O Jair sabe que é o melhor para o time, se ele quer jogar com 4 atacantes ou com meia, ele sabe o que é o melhor. Então a gente só está procurando fazer nosso trabalho para a gente dar as respostas para ele dentro de campo. Então ele sabe a melhor tática que ele pode usar. E se chegar reforço também é sempre bom, né? Arthur Gomes é uma das peças desse quarteto ofensivo. Aos 19 anos de idade, o jogador é um dos destaques do time na atual temporada, com 4 gols marcados. Mesmo quando não atua como titular, acaba entrando nas partidas, tornando-se assim o único atleta santista a entrar em campo em todos os jogos neste ano. Desde quando ele chegou, ele me perguntou... fez perguntas de onde eu gostaria de jogar e tal. Me deu bastante confiança. Então, igual eu falo sempre, eu não quero ser o 12º jogador, eu quero trabalhar para estar entre os 11.
Então vou continuar trabalhando para estar entre os 11 titulares, para conquistar meu espaço. E ele vem me dando confiança e isso é bom, né, para todo jogador. Por linhas tortas, né, Flávio? Eu digo tortas porque eu acho que a revelação de jogadores ela deve ser feita numa mescla. Com planejamento. Com planejamento. Então você tem um time experiente e você vai colocando os garotos para dar rodagem e para eles se firmarem. No Santos é falta de opção. Não tem quem colocar, então os garotos são jogados para lá. Assim, Rodrigo foi lançado, Arthur Gomes foi lançado. E são bons meninos. Sim. Né? São bons meninos que, se não sentirem a pressão da obrigação de resultados... A torcida do Santos é mais tolerante com o mercado. É exato. Vai desde os meninos da ela Vila, gosta, ela final gosta. dos anos 70, tem São tolerância Paulo também mesmo. é assim. É. Já do Palmeiras ela não aguenta. Fica já... o que está acontecendo? O Corinthians também gosta. Teve Jô, teve o Romarinho, teve o Mas às vezes Dentinho. eles pegam um pouco... Lembra do Lulinha? O Lulinha foi um problema. É que no Corinthians essa transição ela é feita de maneira da maneira correta. Tipo, tem que chegar e tem que arrasar. Agora o Santos, ele até por isso que você falou, né? Eles adoram essa molecada. E a molecada, então, o moleque entra mais tranquilo, e são moleques bons São mesmo. moleques É bons. E aí você vê, o Santos, a gente nunca dá nada para o Santos e o Santos vai indo. Ganhou dos Estudiantes, gol irregular, impedimento, mas ganhou. Está indo bem na Libertadores, isso que vale. Hora de falar do bicampeão Coringão, que voltou aos trabalhos nesta quarta. O repórter Fernando Gavini esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a reapresentação do Corinthians. Foram 2 dias de folga depois da conquista do título de campeão paulista. Na volta ao trabalho, hora de pensar no Campeonato Brasileiro, que começa no fim de semana. Mas é impossível não lembrar de tudo que foi vivido nos últimos dias. Em especial para Matheus Vital, de apenas 20 anos, recém-chegado ao clube e campeão como titular pela primeira vez na carreira. A sensação é a melhor possível, né? Cara, muito feliz ainda, muito contente. Tivemos 2 dias de folga, então deu para comemorar bastante. Matheus Vital não foi só campeão, foi protagonista na conquista do título. A jogada que fez logo no comecinho do jogo resultou no gol marcado por Rodriguinho. Quando eu vi o Antônio Carlos fechando, eu falei, opa, fiquei meio encurralado. Falei, agora eu vou pra cima, vou tentar tirar um coelho da cartola, vamos ver no que vai dar. Então quando eu puxo de letra, eu só penso, pra cima. E fui pra cima e graças a Deus fui feliz. Vi várias vezes o lance, vi e revi umas 10 vezes. Não vou me cansar de ver, porque é bom, né? A gente se sente importante, ainda mais fazendo uma jogada que originou um gol, que consequentemente foi o gol que nos levou ao pênalti para ganhar o título. Então, muito feliz e muito contente. Outro recém-chegado ao clube, Sid Clay, por muito pouco, não fez o gol do título. Uma arrancada espetacular no finalzinho da partida quase acabou dentro do gol. Depois passou um filme na minha cabeça, né? Porque todo mundo, amigos, meus parentes falando comigo. Pô, sonhei que você fez o gol do título, tudo. Aí teve aquele lance, o pai fez o gol do título, passou vários filmes na cabeça. Tivesse feito, todo mundo apoiando. É muito bom quando tem por trás amigos verdadeiros, colegas, distantes, mas sempre me mandando mensagem para você, te apoiando, familiares. É bom demais. O fato é que tanto Matheus Vital, que fez a jogada do gol da final, quando o Sid Clay, que quase foi herói, conheceram há pouco tempo o Corinthians, mas já tem suas ideias a respeito sobre o que faz o clube ser diferente a ponto de conquistar tantos títulos nos últimos anos. Se adaptando ainda, né? 9 jogos, eu acho, eu fiz. Graças a Deus, campeão. Espero conseguir bastante título aqui dentro. Clubes que vêm jogar contra o Corinthians veem que aqui o negócio é diferente. Tem uma certa vontade, uma certa gana de vencer. Eu acho que aqui o Corinthians é diferente. Começa a dar torcida e aqui dentro também, até pelo clima que se gera. Então, acho que é tudo um contexto geral. Melhor perguntar isso para quem está há mais tempo no clube, mais acostumado a conviver com a estrutura que tem feito o Corinthians ser extremamente vencedor. O Corinthians ele criou uma identidade que hoje não é o clube que se adequa ao jogador, né? Então é o jogador que ele tem que se adequar à filosofia do clube. Começou com o Mano, né? O Fábio já era auxiliar, né? Com o Mano, e aí vem o Tite logo em seguida, e aí o Fábio, né? Então assim,
É uma sequência de uma metodologia, né, que deu certo. O Corinthians, além de ter um time competitivo, tem uma família. Eu acho que tem um respeito muito grande. Eu acho que isso também cabe à diretoria. Eu acho que contrata jogadores que são comprometidos com o trabalho. Tem um treinador que nem se fala que é um cara muito comprometido. O Corinthians é o maior clube do Brasil. Pelo fato de ter a torcida mais fanática, a ponto de botar quase 40 mil pessoas no estádio numa sexta-feira à noite. E pelo tanto que a torcida adversária odeia o Corinthians, né? Mas apesar de tudo isso, ser campeão nunca é simples. No Paulistão 2018, o Corinthians perdeu todos os primeiros confrontos, das quartas de final até a decisão. Eu digo que esse campeonato foi um campeonato de superação, assim, né? Onde você vai jogar o segundo jogo em casa com o São Paulo, faz um gol aos 47 do segundo tempo e decide nos pênaltis e ganha. E aí você tem um primeiro jogo em casa, depois de um jogo desgastante, você não consegue a vitória. Isso te dá te deixa um pouco frustrado, né? O jogo contra o São Paulo foi um jogo bem desgastante. 90 minutos precisávamos ganhar a partida e fomos ao objetivo, ganhamos nos pênaltis. Mas no final das contas acho que valeu toda a pena. Na final contra o Palmeiras não faltou polêmica. Tanto que até a impugnação do jogo o Verdão resolveu pedir. O Corinthians ele não tem que se meter em nada, nós não temos culpa de nada, nós não temos nada a ver com isso, nós já comemoramos, né, conquistamos. Eu acho que o Palmeiras tem o direito de fazer o que eles acharem melhor, do que eles bem entendem, né, mas é curioso que a gente está discutindo um acerto, né? Esse é o que nos deixa bastante curioso, né? Eu não tenho o que falar, a gente foi campeão, já está virando a chave já para o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro está aí, quarta-feira que vem a gente já tem Libertadores, então não dá pra gente ficar falando isso. Acho que a gente foi campeão, se você me perguntar, foi campeão com total mérito. A gente trabalhou, lutou, acreditou e foi campeão, foi merecedor do título. E no meio de toda essa discussão a respeito de ter havido ou não interferência externa na arbitragem no momento de reverter o pênalti que havia sido marcado para o Palmeiras, surgiu uma versão diferente. O volante Gabriel, que estava no banco de reservas, garante que o quarto árbitro viu desde o princípio que Ralf foi na bola e que não houve penalidade. Nós estávamos na mesma linha do quarto árbitro, né? E nós ouvimos ele falar bola, bola, bola. Logo depois do lance? Sim. Então, assim, até o momento do árbitro pegar e voltar na decisão e tomar a decisão certa, foi um desespero muito grande, até porque nós tínhamos visto que não foi pênalti, aí seria uma decisão totalmente equivocada, né, da arbitragem. Ainda curtindo um clima de festa pela conquista do bicampeonato, o Corinthians resolveu fazer a alegria de repórteres e jornalistas e realizou nesta quarta o Media Day. Media Day? Explica melhor pra gente, Garrafa. É isso, está virando mania. O Corinthians é campeão e logo depois tem o Media Day. O que é o Media Day? É isso aqui, ó. É um dia onde toda a imprensa pode entrevistar os jogadores campeões. Ou seja, cada um monta o seu set. Ali está o Fernando Gavini, da nossa TV Gazeta, está conversando com o Fagner. Ele vai conversando com todo mundo. A gente vai mostrar os bastidores para você. Vamos ouvir um pouquinho o que está rolando por aqui. Esse campeonato foi um campeonato de superação para nós, né? A gente sabe a dificuldade que nós tivemos, né? Hoje é um dia que, antigamente, na época do Zé Elias, era todo dia, né? A gente tinha um contato mais próximo e mais direto com todos os jogadores, à vontade, a gente conversava com todos eles, algo que a gente não tem mais. Por isso que hoje é um dia diferente e especial. Já aconteceu isso depois do título brasileiro, agora acontece de novo depois do título paulista. A gente tem a oportunidade de chamar um jogador de lado, conversar mais especificamente sobre um assunto que você quer conversar com o jogador, não necessariamente a pergunta que eu quero fazer, é a pergunta que você quer fazer, né? Você viu que ele entregou, porque ele falou assim, não, na época do Zé Elias, quando a gente trabalhava e tal, ou seja... Né? Não é? O Zé de velho, inconscientemente. Desculpa, Zé, é verdade. Não, você vê, ele é velho, né? A sala de imprensa é bom assim pra Copa do Mundo, até pra título conquistado, vai...
aí se resolve na zona mista o resto. Mas assim, no dia a dia, tinha que ter isso, né? Ah, mudou. Você acabava um treino, você sentava, batia um papo. Antes do treino o cara passava, batia um papo. Eu acho que o futebol perdeu com isso, o torcedor perde com isso. O trabalho do jogador não é tão valorizado, o próprio trabalho da imprensa é dificultado. Mas deveria ser sempre assim, né? O jogador fica à vontade, o jornalista fica à vontade e todo mundo acaba fazendo o seu melhor, né? E o trabalho tem mais qualidade também, né? E fica mais à vontade, a gente tem mais tempo e assim, para entrevistar eles olho no olho, né? E eu naquela época era jornalista de jornal, então eu percebi que o bloquinho e a caneta inibiam o cara, então eu fazia tudo, guardava tudo de cabeça. Sim. O pessoal ali preparando equipamento, o pessoal da Band, aqui tá ali a nossa equipe da Gazeta ali com o Márcio Gabriel, tá o Fernando Gavini. Vamos chegar no Gavini, ele tá concentrado o Gavini. O que estaria fazendo o nosso Fernando Gavini ali? Deixa eu ver. Tá aqui nosso Fernando Gavini, ele voltou depois de um longo e tenebroso inverno, ele está de volta e volta ativa. Eu tô vendo você pensativo aí, como é que é? Eu já falei com o pessoal da Band, da ESPN, qual que é o esquema, o que você tá planejando em termos de entrevista, as principais perguntas, enfim. Cada um tá montando um setzinho num canto aí pra falar com os jogadores. A regra é assim, de 3 a 5 minutos com cada um. A princípio a gente vai ter quem a gente quiser à disposição, mas curtinho, não vai poder ser nada muito longo e tal, mas a princípio todo mundo vem falar com a gente. Existem regras a serem cumpridas, não é isso, Denis? Sim, sim. Zona só tá no nome. A gente fica muito feliz em poder recebê-los aqui da melhor maneira possível. Isso aqui a gente faz para ajudar tanto a imprensa quanto o torcedor que assiste os canais, não só a Gazeta, mas os outros canais. Eu quero o telefone, a imprensa atende, ó. É ela. Agora, é pior que agora não dá pra falar, não. Já falo daqui a pouco. Aqui tem a nossa pautinha. Eu vim aqui. Vamos ver a pauta da Band aqui, vamos colar essa pauta aí. Olha, Gavini, vem cá, Gavini. Vamos colar a pauta da Band aqui, vem aqui. Vamos furar a Band, vem cá, Gavini. Chega aí, pera aí. Vamos ver aqui. Vamos furar aqui. Não, essa matéria aqui é pra domingo. Eu vim só pra fazer uma matéria pra domingo. Vamos dar hoje a matéria, certo? Tá certo, tá aí, ó. Você pensa que a senhora não trabalha? Dá uma olhada, Denis, ó, carregando cadeira aí. Os caras criticam a assessoria de imprensa aí. Tá lá. Vamos chegar no Márcio Gabriel, nosso cinegrafista, vem cá. Chega aqui, ó. Ali, ó, resenha do pessoal da Gazeta agora, vamos lá. Olha lá. Aqui, ó. Aqui a sutileza em pessoa, Márcio Gabriel. Ô, Belo! Aliás, você como bom palmeirense, trabalhar no Corinthians, nenhum problema, profissionalismo em primeiro lugar, né, Belo? O que conta, né, Belo? Tá meio desanimado a impressão. Tem que ser neutro. O Pedro aqui é o seguinte, o Pedro é o nosso cantor, certo? Ele canta sempre na viatura e aquela resenha. Hoje é o seu dia, Pedro. Pode cantar à vontade, hoje tá valendo tudo. Que música você vai cantar aqui? Eu não vou cantar, não. Vai cantar, sim. A única coisa que eu vou falar, salve o Corinthians. Não, uma música, um Benito de Paula pra gente aí. Pra encerrar a matéria, você vem cantando todo dia na viatura. 7 da manhã a gente vai pra Santos, o cara tá cantando. Benito de hoje é a chance. Benitão, Paula. Pode ser? Tudo em cima da hora, no improviso. Isso aqui tá... Vale... Ninguém sabe a mágoa que trago no peito. Quem me vê sorrindo desse jeito nem sequer sabe da minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida. Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Veja só, hein? Tem bom gosto, Pedra, super parceiro do Gabriel, tal, Benito de Paula. Legal. Agora, é uma maravilha quando ganha, né? Tudo aberto, conversa com quem quiser. Quando perde, é tudo fechado e não conversa, é com uma viva alma. Eu estava prestando atenção no Garrafa contando a história, né? Gostaria de ter vivido isso, cara. Eu sou já do tempo que eram coletivas e tal, né? Então eu gostaria muito de ter vivido essa época aí de contato com os jogadores, mas eu sempre mantive a devida distância, nunca tive relacionamento muito próximo com o jogador, não. Sempre foi... Bom, no início do programa, a gente perguntou, tem que ser nessa daqui, né, João? Qual vai ser o resultado da partida entre Palmeiras e Boca? E o pessoal de casa disse que vai dar... É o Palmeiras! 59% dos votos. 3% empate. Quase ninguém acredita no empate. Eu realmente torço pro Palmeiras hoje. E, claro que eu não vou torcer pro Boca, né? O time do Celso Cardoso. A gente encerra o Gazeta Esportiva homenageando a cantora britânica Joss Stone, que completa hoje 31 anos de idade. 30, sei lá, isso é o que o chileno falou, né? Deve ser uns 35. Flávio, domingão, mesa redonda, imperdível. Com Carille e Valmir Cruz.
E a George Stone eu ouço sempre. Tá? Adoro. É um dos meus sons prediletos. Tchau.